Quem conhece já se aprofundar e quem não conhece, passar a conhecer aí personagens importantes do futebol. Boa noite a todos. Também a satisfação de estar aqui na Bienal, como o Milton falou. Duas coisas, né? Na Bienal, que eu sempre vinha, de São Paulo, que é a cidade que mora no meu coração, eu sempre gosto de voltar para cá. Uma coisa curiosa, né? E o Chechel está aqui como testemunha. Eu, quando comecei na profissão, comecei na área cultural, e que me levou, com o tempo, a escrever outros livros. Meus primeiros livros foram de conto, depois um sobre jornalismo e um romance. E eu jamais imaginava, talvez se eu fosse lá no Chechel, começando a profissão, pô, Chechel, você acha que daqui a um tempo eu vou escrever um livro sobre futebol? Talvez ele também, como conhecedor do mundo da cultura, talvez, mas será que tem mercado? Será que as pessoas leem sobre isso? Não é futebol, não é só a crônica, não é só dentro das quatro linhas? E eu comecei, na verdade havia livros sobre futebol, mas muito em cima de coletânea de crônicas, né, de grandes jornalistas como João Saldanha, por exemplo, o Sandro Moreira, o próprio Armando Nogueira, que cronicavam, né, falavam uma visão romântica maravilhosa do futebol, mas não havia, salvo exceções, como Orlando Duarte, que também pesquisava muito, não havia uma coisa que eu acho fundamental, e aí eu até proponho uma discussão, porque uma das coisas mais bacanas desse tipo de evento é que, quando você às vezes está na televisão ou no trabalho, você acha que sabe o que as pessoas estão achando, né? E não sabe nada. E, às vezes, vem perguntas, vem observações muito interessantes desse tipo de evento. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que sempre que há um boom, uma onda, uma espécie de, pô, agora a onda são livros de futebol, né? Copa do Mundo e tal, a gente tem que tomar o maior cuidado de não lançar qualquer coisa. Lança qualquer coisa que está todo mundo comprando. E uma coisa que foi fascinante, desde a primeira vez que eu vi o livro do Noriega, que foi o primeiro da coleção, era o trabalho de pesquisa absurdo que o livro tinha, né? Eu, para fazer o meu, dentro dessa linha que o Milton falou, eu ouvi mais ou menos umas 50 pessoas, né? Entre atletas, ex-atletas, jornalistas, torcedores. E foi assim uma delícia, porque aí tem a minha história também, né? Porque a editora também me chamou, né? Ele teve uma lista grande, né? O Marcelo teve uma lista razoável, eu não tive lista, né? Eu falei assim, olha, estamos convidando você para escrever um livro, né? Sobrou uma posição, que era a posição dos volantes. E, no começo, eu, como tenho uma tendência romântica, eu falei, puxa, mas sobraram os volantes para mim, né? Porque o volante, infelizmente, virou uma palavra hoje pejorativa, né? Oh, aquele time está cheio de volante. Logo, é um time horroroso. E, na verdade, esse livro é um mergulho no mundo dos volantes maravilhosos. Então, assim, sabe quando você vê um volante atual, não vamos falar nomes, né, para não ferir os jogadores, fala assim, meu Deus do céu, quando é que eu chamo de o volante Robin Hood, né, que ele vai, rouba a bola e entrega de novo, né, para o adversário, né, em vez de entregar para o próprio companheiro. E aí você fala assim, aí você pega o seu tio, né, o seu avô e fala assim, que saudade do Zito. Meu Deus. Aí pega você e fala, o Falcão não faria isso jamais. E aí, quando eu fui mergulhar na lista dos eleitos, você vê que, assim, de todos os jogadores que estão aqui, todos são craques. Então, você começa a falar, e você até esquece, né, que assim, pô, mas o Dino Sani era volante, o Zito era volante, Andrade era volante, Toninho Cerezo, Falcão. Você fala, pô, peraí, então tem alguma coisa errada, não é o volante, são os volantes atuais, né? E aí eu forcei muito a barra nesse livro, no sentido de mostrar como uma posição tão fundamental, né, que era a camisa 5, tão importante antes da 10, ela precisa ter o seu valor no sentido de que, poxa, é possível você ser um craque sendo volante. E aí esses poucos que eu citei aqui agora, vocês já percebem que... E foi muito bacana fazer o livro, porque jogadores como Falcão, para todo mundo que eu falava, tem essa lista e tal, os próprios jogadores entrevistados, eles me cobravam, né? Eu falei assim, peraí, mas tem o Falcão, né? Eu falei, não, tem, bom. E um que para mim foi assim maravilhoso, que eu conhecia muito mais como treinador, que é o Dino Sani, e eu conheci algumas histórias de jornalistas esportivos e tal, e o próprio Falcão falou, eu só vou te dar uma entrevista, e o Rivelino me falou isso também, se o seu Dino estiver nesse livro. Eu falei, não, já está, já entrevistei e tal.
porque é uma reverência que a gente perde, né? A gente acha que o futebol começou, o futebol e o mundo começaram no ano 2000, né? E aí você vai entrevistar o Dino Sani, vai pesquisar sobre ele, a gente que valoriza tanto os jogadores de hoje, como o Kaká, que merece essa valorização, claro. Mas assim, o Dino Sani, em 1962, ele já era assim um mito do futebol na Itália, na Argentina, no Brasil. E a gente esquece, a gente acha que todo mundo está fazendo sucesso na Itália hoje, né? Pô, o êxodo do futebol. Não, já tinha muito jogador e naquela época não ia qualquer um para a Itália, né? Ia só o craque. Então, assim, é um convite para todo mundo mesmo, saber que aqui tem, em todos esses livros, tem histórias de vida, que tem a bola como cenário. Boa noite. Para mim também é um prazer estar aqui. E para quem mora no Rio, é uma maneira de ver a Bienal todo ano, sim. A gente vai no ano passado na Bienal do Rio, esse ano na Bienal de São Paulo, no ano que vem na Bienal do Rio de novo. Então, eu tenho a satisfação de ver a Bienal todo ano vindo aqui. Apesar dos meus colegas estarem aqui festejando tanto a edição de tantos livros sobre futebol, eu vou ser um pouco do contra. E vou dizer que acho que ainda se edita muito pouco livro sobre futebol no Brasil, principalmente por causa da paixão que o futebol desperta no brasileiro. Me parece que as editoras têm muito pouca sensibilidade em relação a isso e não veem o quanto um esporte tão popular e que é uma manifestação cultural também, porque quando o torcedor vai para um estádio de futebol, ele também está manifestando amor, está manifestando paixão, está manifestando tristeza, está manifestando nostalgia, né? Nessa conversa rápida aqui a gente já manifestou um pouco disso tudo, e é o que a literatura faz também. Então, não sei como é que a literatura brasileira ainda não viu que é um assunto tão bom para se tratar. Eu tenho uma tese sobre isso. Quando o futebol chegou aqui no Brasil, no início do século passado, o Graciliano Ramos escreveu que era um esporte sem futuro. Eu acho que as editoras acreditaram nisso e continuam achando que o futebol é um esporte sem futuro, reverenciando o Graciliano, que merece toda a reverência, mas que, sem dúvida, errou, né, nesse aspecto, né? É quase inacreditável como os nossos grandes escritores não se dedicaram ao futebol como tema. Eu estou querendo pensar aqui, eu me lembro de um conto do Rubem Fonseca, que, não sei se eu vou falar direito, mas acho que era a história de um jogador de várzea que um dia se prepara para um jogo de futebol onde vai ter um olheiro que ele acha que vai levá-lo para o Madureira. Então, ele se empolga todo e se compenetra e se prepara para aquele grande jogo, que era um jogo vagabundo no futebol, de um campinho lá, mas ele achava que o olheiro ia estar lá e ele ia ter a grande chance da vida dele, que era entrar para o Madureira. Não me lembro de nenhum outro tema de ficção em que o futebol tenha sido bem tratado por um grande escritor. E nós temos grandes escritores que escrevem frequentemente sobre futebol, como o Luiz Fernando Veríssimo, como o João Ubaldo Ribeiro, mas escrevem jornalisticamente, né? Escrevem crônicas, escrevem coberturas de Copa do Mundo e não pensam em levar isso para a literatura deles. Então, eu acho que ainda, inexplicavelmente, se escreve pouco sobre futebol no Brasil, mas de 4 em 4 anos tem um boom. Né, vem uma Copa do Mundo, aí todas as editoras espertas chamam todo mundo para escrever sobre futebol. Aí aparecem esses livros todos, mas eles duram o tempo de um campeonato de futebol. Eu acho que a gente vai ter mais 4 anos de seca agora, antes de você poder juntar outra mesa. Vai ter uma Bienal no meio do caminho em São Paulo que não vai ter mesa de futebol, não. O meu livro, que eu não trouxe, mas vocês podem acreditar que ele é muito bonitinho, não é muito caro, é limpinho, está bem escritinho. E eu não sou um jornalista especializado em futebol, eu diria que muito pelo contrário, mas eu tive a oportunidade, o privilégio, como brasileiro, de acompanhar 4 Copas do Mundo ao vivo. Eu entrei na equipe de cobertura do Jornal do Brasil, na Copa dos Estados Unidos e na Copa da França, e na cobertura do Globo na Copa da Ásia e na Copa da Alemanha. Mas a minha missão não era cobrir futebol, era cobrir o entorno, a periferia do grande estádio, a periferia do grande jogo. Quando eu comecei, aí eu quis lançar ele numa época de Copa do Mundo.
que eu sabia que as editoras iam achar uma boa ideia. A primeira vez que eu quis escrever foi na Copa passada, foi na Copa da Alemanha, que eu já tinha ido a 2 Copas, a 3 Copas, então achei que já tinha material para escrever um livro, mas aí não me organizei, a Copa passou e ninguém mais se interessou por ele. E agora, 4 anos depois, eu peguei a ideia outra vez e aí as editoras já se interessaram. Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu achei que ia ser um livro de viagens, o que me afastaria mais ainda dessa mesa aqui. Mas, na verdade, se tornou um livro sobre os bastidores de uma cobertura da Copa do Mundo. Então, é uma série de crônicas inéditas, onde eu falo como é que é o dia a dia de um valoroso jornalista que está passando por esse sacrifício que é acompanhar a seleção do Brasil durante 2 meses num país do exterior. O livro se chama O Torcedor Acidental e foi editado pela editora Rocco. Está à venda aqui no estande da Rocco, quem se interessar. Eu não trouxe, mas eu garanto que ele é direitinho. Pode começar a abrir agora.